Tudo começa no meio de uma forte tempestade. E naquele local, estava acontecendo uma batalha épica. Sem hesitar, o homem arremessa a arma em volta de talismãs com toda a força contra o monstro. O ataque atinge em cheio a cabeça da fera, e causa um dano crítico nela. Vendo que o homem estava sorrindo, a fera acha aquilo uma loucura. É dúvida da humanidade de quem organizou tudo aquilo, e lamenta profundamente que faltava apenas um ano para atingir seu objetivo. Ela estava prestes a se tornar um dragão completo antes de ascender aos céus. Durante 999 anos, viveu como um ser espiritual apenas esperando por esse momento. Porém, a fúria toma conta ao perceber que usaram talismãs feitos especificamente para matar bestas divinas. Em um último esforço desesperado, ela avança furiosa querendo saber o motivo de um ódio tão profundo, jogando o homem para trás pela força da investida. Caída e à beira da morte, a criatura questiona o que ele realmente ganhou com tudo aquilo. Ele responde com frieza que não liga para recompensas e só queria pagar a dívida que tinha com seu benfeitor. Olhando para a chuva, o guerreiro se pergunta se a longa batalha finalmente chegou ao fim. Longe dali, na escuridão, uma voz misteriosa pergunta qual o nome da fera. E ao escutar isso, a fera pergunta com quem ele está falando. De repente, o corpo caído da criatura é engolido por uma enorme explosão. Em sua forma espiritual, a besta lamenta um fim tão vazio e se pergunta se seu destino era apenas desaparecer. No entanto, um som de batida rítmica começa a ressoar pelo espaço e chama sua atenção. O espírito fica em choque ao perceber o som, e se questiona se ainda está vivo. Colocando a mão no peito, percebe que o coração bate forte e que, mesmo sem energia no núcleo, ainda resta força física. Flutuando naquele vazio escuro, toca uma barreira invisível e entende rapidamente que está presa. Revoltada com a situação, a besta reúne energia, afirmando que seu corpo jamais se submeteria a um selamento. Com um grito de fúria, ela concentra todo o poder restante e destrói a prisão escura em pedaços. Os fragmentos caem no chão iluminado, enquanto uma respiração cansada indica o alívio da libertação. Ofegante e jogado no chão, o ser percebe que está completamente sem forças para se levantar. Tentando entender a situação, olha ao redor e se depara com uma montanha gigantesca de tesouros brilhantes. Fica claro logo de cara que o ambiente majestoso está lotado de itens extraordinários e de alto valor mágico. Diante de tanta riqueza, surge a dúvida imediata sobre quem seria o dono capaz de juntar tudo aquilo. No meio das oferendas de ouro, uma pedra solitária chama a atenção por ter algumas palavras gravadas. O texto fala sobre uma criança que nunca viu a luz do mundo e que esperam reencontrar num lugar distante. As palavras desejam felicidade ao fim da mensagem, revelando que a rocha é na verdade uma lápide infantil. Lendo isso, a fera deduz que talvez aquele lugar isolado fosse destinado à criação de um bebê. Com pena da situação, levanta a pata decidida a recitar um mantra em respeito à alma da criança. Porém, nota algo muito macio e estranho invadindo seu próprio campo de visão. Totalmente confuso, ele olha seu próprio reflexo tentando entender por que ele parece tão diferente do normal. Ao esticar os braços para observar melhor, entra em choque ao perceber que eles estão extremamente curtos. Olhando para baixo, a situação só piora ao notar a barriga redonda e as perninhas gordinhas. Apertando as próprias bochechas, o ser recusa aceitar a nova forma física e se desespera. Olhando seu reflexo novamente, a criatura grita aterrorizada ao ver o quão minúscula ficou. Sacudindo a cabeça em pânico, rejeita com todas as forças a ideia de que aquela coisinha patética seja o seu corpo. Sentado no chão e totalmente desanimado, conclui que isso deve ser o que os humanos chamam de reencarnação. Sem saber exatamente como tudo isso aconteceu, decide que precisa agir com cautela nesse corpo vulnerável. Soltando um suspiro pesado, ele decide focar no momento e começa a procurar algo útil no meio das moedas. Analisando os itens, encontra espadas sagradas misturadas com relíquias sombrias e acha os gostos do dono bem distorcidos. Em seguida, encara um escudo e zomba da maldição de petrificação cravada nele, achando a magia muito clichê. Chutando uma maçã mágica de ouro, reconhece logo de cara o feitiço antigo que causa fome eterna. Ele também descarta uma poção que troca a voz por pernas, comentando que isso mal serve como maldição real. Cansado da busca inútil, se pergunta o motivo de guardarem relíquias malignas em um ambiente de luz e suspeita de um selamento. Nisso, uma pequena joia brilhante e colorida rola pela montanha de ouro e bate direto na perna dele. Curioso com o objeto, o pequeno dragão inclina a cabeça para cima, tentando descobrir de onde a pedra caiu. É então que avista um baú aberto transbordando joias e colares radiantes no topo da pilha. Os olhos do protagonista brilham de empolgação absoluta ao se deparar com a fonte de tanta riqueza. Dando um pulinho animado,
Ele comemora por ter finalmente tirado a sorte grande no meio do lixo amaldiçoado. Correndo apressado pela Montanha Dourada, nota que as pedras contêm um imenso poder espiritual bruto. Ao tocar num colar roxo específico, sente uma energia densa muito parecida com a que possuía em sua vida passada. Sem pensar duas vezes, salta em direção ao artefato determinado a tomar o poder para si. Porém, o enfeite de ouro ao redor prende a joia, obrigando o bichinho a puxar com insistência para tentar soltá-la. Fazendo a alavanca para trás, ele percebe que a pedra mágica finalmente começa a ceder do suporte. A criatura continua puxando o amuleto com os bracinhos curtos, recusando-se a soltar o achado valioso. Deitado sobre as moedas e rangendo os dentes, resmunga de irritação pela joia não sair de uma vez. O metal estala enquanto ele coloca toda a força que resta no corpo para arrancar a pedra preciosa. De repente, o obstáculo cede sem aviso, fazendo o pequeno dragão perder o equilíbrio e voar para trás. Despencando do alto da pilha de ouro, abraça a joia roxa, garantindo que jamais largaria sua conquista sob nenhuma hipótese. Sem conseguir frear a queda livre, vai rolando desengonçado ladeira abaixo pelo mar de moedas. Ao bater no chão, massageia o queixo machucado e percebe com frustração o quanto a nova forma é frágil e vulnerável. Apesar do tombo ridículo, fica aliviado ao verificar que o cristal roxo continua perfeitamente intacto. Nesse instante, uma energia elétrica assustadora começa a rasgar o ar bem atrás da montanha de tesouros. Os pelos do protagonista se arrepiam por completo ao sentir uma pressão esmagadora tomando conta do salão divino. Uma distorção espacial azul se abre rasgando o teto, indicando que uma entidade de poder absurdo está chegando. Ele admite internamente que nem na sua encarnação passada conseguiria vencer uma força daquelas, mas decide não recuar. Invocando o orgulho imortal de sua linhagem, afirma ser um dragão divino e jura jamais se deixar intimidar pela presença. Preparado para enfrentar o pior, o pequeno guerreiro encara de frente o gigantesco portal mágico. Nisso, uma garra imensa começa a sair de dentro do portal. Logo em seguida, um olho gigantesco e brilhante se abre encarando o ambiente. Um enorme dragão dourado pousa no chão do salão de tesouros, ficando de frente para o recém-nascido. Sem se deixar intimidar, o pequeno percebe que a criatura tenta suprimi-lo com sua aura. Focado na ameaça, ele afirma para si mesmo que não vai perder essa disputa. Com toda a sua força, solta um rugido para revidar a pressão do invasor. Porém, para o dragão dourado, aquilo não parecia nada. O esforço do ataque vira um simples espirro, fazendo o dragão dourado questionar que barulho estranho foi aquele. Ao ver o protagonista rolando desengonçado nas moedas, a criatura percebe que se trata de um filhote. Ela se aproxima com cuidado e comenta que o pequeno parece estar bem assustado. Tremendo sem parar, o dragãozinho tenta manter a pose, mas seu corpo vulnerável não obedece. Com isso, o animal dourado começa a brilhar e se transforma em uma bela mulher de vestido branco. Ela pega o filhote no colo com delicadeza e pergunta se aquela forma humana o deixa mais confortável. A mulher se apresenta como Cristina, deixando o protagonista chocado por ela estar dizendo o próprio nome. Preocupada, a loira pergunta se ele está bem e se já conseguiu comer alguma coisa. O guerreiro entende a pergunta, mas lembra que na sua vida passada podia ficar um mês inteiro sem comer. Porém, o estômago do seu novo corpo ronca muito alto, entregando a fome na mesma hora. Morrendo de vergonha pela situação, ele recua ofegante e com o rosto todo vermelho. Com a barriga roncando sem parar, agarra a sua joia roxa, tentando disfarçar o desespero. Irritado consigo mesmo, percebe que seus instintos primitivos estão agindo antes da razão. Enquanto o pequeno tenta se controlar, a mulher usa sua magia brilhante de forma natural. Com um sorriso gentil, Cristina cria uma mamadeira preparada para alimentar o bebê. Ela então abre a tampa do frasco com cuidado para não derramar o líquido. Imediatamente, o cheiro doce da bebida atinge o nariz do protagonista. Rendido ao aroma, ele baba e solta a joia no chão ao notar que aquilo é leite. Engolindo em seco, o filhote tenta lutar contra a vontade absurda de beber. Ele fica encarando a garrafa e hesita, se perguntando se realmente deveria aceitar a oferta. Tentando manter o orgulho da encarnação passada, ele dá um pequeno passo para trás. Notando a recusa, Cristina afasta a mão e comenta que não tem o que fazer se ele não quiser. O desespero bate na mesma hora, quando o dragãozinho vê a comida indo embora. Sem pensar duas vezes, ele pula na mamadeira e a segura com todas as forças. O recém-nascido começa a beber desesperadamente, enquanto a guardiã ri, notando o quanto ele estava faminto. Com o rosto sujo de leite, o guerreiro fica confuso e se pergunta o que diabos tem naquela bebida. Segurando o frasco vazio, fica maravilhado e não entende como algo tão simples pode ser tão gostoso. A mulher dá uma risada gostosa perguntando se estava bom,
deixando o pequeno totalmente constrangido. Ela então se abaixa perto dele e pergunta com carinho se ele estaria de acordo com uma ideia. Estendendo a mão de forma convidativa, Cristina chama o animalzinho para ir embora com ela. A loira garante que o mundo afora tem comidas muito melhores e várias aventuras divertidas para viver. Mesmo sem entender todas as palavras perfeitamente, ele deduz que a mulher quer levá-lo de lá. Olhando ao redor, nota que o lugar só tem tesouros e conclui que ela não tem más intenções. Além disso, seus instintos alertam que tentar sobreviver sozinho naquele corpo seria perigoso demais. Ele pega sua pedra preciosa do chão, mentindo para si mesmo que não está aceitando só pelo leite. Decidido, o filhote caminha até Cristina e segura a barra do vestido dela com firmeza. Feliz com a escolha, a nova mãe faz um carinho e dá as boas-vindas ao recém-nascido. Emocionada, ela o abraça chorando e agradece aliviada por ele finalmente ter nascido. Com os rostos colados, o protagonista acha estranho alguém agradecer apenas pelo fato dele existir. Ele considera a situação embaraçosa, mas admite que no fundo aquele afeto é bem agradável. Juntando as peças do cenário, conclui que a alma original daquele corpo frágil já deve ter desaparecido. Para retribuir a gentileza, ele estica o braço e entrega sua joia roxa para a mulher. Cristina pega o objeto surpresa e pergunta se aquilo é um presente. O dragãozinho então esfrega o rosto no peito dela, querendo animar a guardiã para que ela não fique triste. Ela derrete de amores pela fofura do filhote e o aperta ainda mais nos braços dando risada. Carregando o pequeno guerreiro, a loira começa a caminhar em direção à saída do salão reluzente. Olhando por cima do ombro dela, o protagonista sente profunda gratidão por ganhar essa nova vida. Enquanto eles se afastam, a lápide solitária no meio do ouro deseja paz para a alma anterior. Focado no próprio futuro, ele jura que não vai morrer de forma patética como da última vez. Com um olhar feroz, o reencarnado decide que usará absolutamente tudo ao seu alcance para ficar imbatível. Depois de toda aquela agitação, o cansaço infantil toma conta e ele dorme pesadamente numa cama luxuosa. Algumas horas mais tarde, o bichinho abre um dos olhos sentindo a preguiça matinal. Ele então dá um longo bocejo enquanto espreguiça o corpo gordinho nos lençóis macios. Um mês se passa desde aquele dia, e o filhote senta de costas pronto para a meditação matinal. Respirando fundo, ele reflete que acabou se acostumando bem rápido com a nova forma minúscula. Concentrando a energia no peito, o pequeno nota que absorve magia mesmo sem técnicas de respiração. Lembrar do imenso poder da sua guardiã faz ele aceitar que essa facilidade natural é o padrão ali. Graças a isso, percebe que pode pular o treinamento básico e focar apenas no fortalecimento principal. Ele olha para o jardim gigantesco ao seu redor e reconhece que o lugar flui com a mana mais pura possível. Somando o ambiente perfeito com o corpo intocado, o treinamento segue de forma extremamente satisfatória. Porém, seu olhar fica afiado de repente ao lembrar de um detalhe muito incômodo. Logo atrás dele, uma pequena fadinha de luz amarela bate as asas sem parar. Com cara de irritação, o protagonista encara a criatura mágica e a chama de vigilante esquisita. Ele dá um pequeno soco na bola brilhante, frustrado por aquela coisa aparentemente não dormir nunca. Apertando o espírito com as patas, lembra que Cristina o invocou por pura preocupação ao sair de perto. A fadinha escapa voando rápido em volta dele, impedindo qualquer chance de fazer um treino físico real. Toda vez que o filhote tenta sair de fininho para explorar o pátio, a criatura entra em ação. O espírito fofoqueiro busca Cristina, que aparece dando bronca na mesma hora, deixando o bebê muito contrariado. Mesmo com esses contratempos, o pequeno dragão percebe que sua energia interna continua crescendo de forma constante. Sentindo o progresso, ele conclui que sua força atual já é suficiente para tentar dar o próximo passo. A intenção do protagonista é finalmente testar a magia de teletransporte. Porém, usar uma habilidade avançada assim é inviável enquanto a fofoqueira da fadinha estiver na cola dele. Escondido no canto, ele reconhece a urgência de criar um plano contra a vigilante mágica o mais rápido possível. Outro grande problema é sua estrutura vocal de filhote, que o impede de pronunciar os feitiços corretamente. Frustrado, sabe que essa limitação física só será resolvida quando o corpo crescer e amadurecer de verdade. Para piorar, a criatura de luz adora se esfregar nele elogiando os barulhos infantis, o que o faz querer morrer de tanta vergonha. De repente, uma poderosa mudança no fluxo de mana toma conta do ambiente. Logo, Cristina surge de dentro de um portal azul vibrante perguntando se o bebê se comportou bem. Animado com a chegada da hora da refeição, o filhote corre saltitante na direção da guardiã. Ela se abaixa toda derretida, achando que ele foi até lá só para recebê-la, mal sabendo do interesse exclusivo na comida.
Enquanto verifica a boca do dragãozinho, a loira sugere dar carne, mas nota que os dentes dele ainda não nasceram direito. Diante da recusa médica, ele acena a cabeça sem parar, concordando que ficar só no leite é a melhor escolha. Ocultando seu verdadeiro orgulho, ele aceita o elogio de ser o filhote mais esperto, lembrando que na verdade tem quase 1000 anos de idade. Felizmente, todo esse teatro tem rendido ótimos resultados, já que a mulher não desconfia de absolutamente nada. Sendo erguido do chão, o protagonista é questionado se quer um abraço, quando seu único objetivo é a mamadeira. Mesmo assim, ele esfrega o rostinho nela, entendendo que manter a guardiã encantada é fundamental para sua sobrevivência. Os olhos azuis de Cristina transbordam de ternura ao olhar para a criaturinha em seus braços. Apertando o filhote com carinho, ela declara que ele é a coisa mais fofa de todo o universo. Nisso, a loira finalmente se dá conta do horário e percebe que acabou atrasando a refeição. Ela rapidamente entrega a garrafa preparada, acertando em cheio o que o pequeno tanto aguardava. Segurando a mamadeira com firmeza, o guerreiro reencarnado devora o conteúdo, confirmando que a humilhação vale a pena. Enquanto aproveita o banquete, ele observa os movimentos da figura materna ao seu lado. Como de costume, Cristina senta pertinho e começa a contar as novidades do seu dia. Na vida passada, o dragão era um ser recluso que detestava ficar ouvindo o falatório alheio. Sabendo que a humana conversa achando que ele não entende uma palavra, o filhote decide apenas escutar em silêncio. Ver a guardiã desabafar e aliviar o peso da rotina traz uma paz inesperada para o guerreiro. Além disso, prestar atenção nas histórias diárias permitiu que ele aprendesse o idioma e absorvesse muito conhecimento sobre esse novo mundo. A voz doce da loira chama a atenção do bebê, mais uma vez com muita serenidade. Assim que a bebida acaba, a mulher nota o frasco vazio e já tem um pedido pronto. Com os olhos brilhando de expectativa, ela implora para ver uma demonstração de fofura em troca da refeição. Batendo a pata na mamadeira, o protagonista lamenta ter que trocar 1000 anos de dignidade divina por um simples lanche. Engolindo o orgulho, ele abre um sorriso enorme fingindo estar extremamente feliz com a situação. Mentalmente, o guerreiro tenta justificar a cena ridícula como uma retribuição justa pelo leite recebido. O esforço compensa quando a loira faz carinho nele totalmente encantada, confirmando o sucesso do teatro. Cansado de fingir, o filhote deita no chão, lembrando que jamais poderia desrespeitar sua grande salvadora. Cristina continua o afago, desejando com muita sinceridade que a pequena criatura tenha uma vida maravilhosa e cheia de alegrias. Ouvir palavras tão bondosas acaba amolecendo o coração calejado do velho dragão. Ele reconhece que a figura materna é uma pessoa genuinamente gentil, algo que transparece em cada pequena atitude dela. Sozinho no salão, enquanto aguarda o retorno da mulher, o pequeno confessa que não faz ideia de como retribuir tanto afeto. Essa confusão sentimental faz o guerreiro resgatar uma memória muito antiga, envolvendo uma velha conhecida. No passado, uma raposa de 9 caudas costumava provocá-lo sobre sua obsessão em buscar a ascensão aos céus. A garota frequentemente questionava se todo aquele esforço solitário realmente trazia algum tipo de felicidade. Sem receber respostas para perguntas tão profundas, a amiga apenas o chamava de idiota por não entender o lado emocional da vida. A raposa branca costumava perder a paciência tentando explicar que os sentimentos importavam tanto quanto o treinamento. Com um olhar sereno, ela colocava o parceiro contra a parede, querendo saber se ele já tinha provado o gosto da felicidade. O guerreiro ficava calado, ouvindo que sua existência isolada o impedia de compreender o amor verdadeiro. Na época, o homem rejeitava essas ideias, garantindo que sua transformação em um dragão celestial exigia o abandono de qualquer distração mundana. Ele aproveitava para apontar a hipocrisia da garota, lembrando que ela também estava a um passo de alcançar o status divino. Mas a raposa surpreende ao revelar seu plano de abandonar a imortalidade para virar uma simples humana. Diante da confusão do guerreiro, ela dá uma risada, admitindo que a decisão parece mesmo uma grande loucura. Com as bochechas coradas, a mulher revela ter se apaixonado por um mortal que a aceitou mesmo sabendo de sua verdadeira natureza. Decidida a abraçar esse romance, ela argumenta que retribuir um amor tão sincero é a única escolha lógica a se fazer. Inclinando o corpo para a frente, a futura humana deseja que o casca-grossa também consiga experimentar esse sentimento um dia. Ele vira o rosto, garantindo que uma bobagem afetiva dessa jamais teria espaço na sua vida disciplinada. Sabendo que a mudança a impediria de voltar para a montanha, o guerreiro escolheu não julgar a decisão radical da amiga. No fundo, a longa convivência havia criado um carinho genuíno, fazendo com que ele apenas desejasse a felicidade dela no mundo mortal. Surpresa com o silêncio amigável, a garota estranha a ausência das típicas críticas duras do parceiro de cultivo. Desviando o olhar constrangido, ele tenta desconversar e exige que a companheira pare de resmungar baixinho.
Sem dar chance para mais despedidas, a raposa vira as costas mostrando a língua e manda o amigo ter uma boa vida. Ela se afasta saltando pelas rochas enquanto resmunga sobre a insensibilidade do velho companheiro. Apesar da pose séria, um sorriso discreto surge no rosto do guerreiro, que agradece internamente pelos anos de amizade. De volta ao presente, o pequeno dragão caminha pelo salão admitindo que finalmente compreendeu o que significa retribuir carinho. A reflexão é interrompida pela chegada de Cristina através de um portal azul luminoso. A mulher congela no meio da frase, completamente maravilhada com a cena que encontra no pátio. Como forma de presentear a mãe adotiva, o filhote decide mostrar o próprio crescimento dando seus primeiros passos em duas patas, com um olhar astuto. O protagonista calcula que esse avanço no desenvolvimento fará a loira dispensar a fadinha de luz inútil. Mas a reação da guardiã foge do planejado quando ela leva as mãos ao rosto e começa a tremer como se fosse chorar. Sem nenhum aviso, a mulher avança desesperada e esmaga o pequeno guerreiro contra o piso. Agarrando a criatura com toda a força, a loira surta de alegria com a fofura, provando que as lágrimas eram puro êxtase. Após recuperar a compostura, a figura materna avisa que quase esqueceu de entregar uma surpresa muito importante. Ela mexe rapidamente na bolsa de couro, fazendo o dragãozinho salivar na esperança de ser algum tipo de comida. A promessa de ser algo macio para gengiva sem dentes atiça ainda mais a curiosidade do comilão. Então Cristina revela um imenso ovo branco, afirmando com entusiasmo que se trata de uma fênix. Cristina aponta para a bolsa no chão e explica animada que ali dentro estão os ovos da criatura lendária. A textura lisa daquelas cascas parece esconder um leve brilho mágico pulsando no interior. Ao ouvir a descrição do pássaro imortal que repete o ciclo de vida, o protagonista logo associa com um pássaro vermelho. Mas o guerreiro descarta a ideia rapidamente, pois sabe muito bem que aquele seu velho conhecido nunca nasceu de um ovo. Cheio de atitude, o filhote agarra a bolsa pesada e começa a arrastá-la pelo chão, enquanto a guardiã observa surpresa. Ele para no meio do caminho e enfia a pata no saco de couro para investigar o conteúdo. Sem nenhuma cerimônia, o bichinho puxa um dos ovos gigantes e o abraça com firmeza. A mulher leva as mãos ao rosto em choque, enquanto o pequeno crava a boca na casca dura para quebrar a superfície. O impacto racha o topo da iguaria, revelando um interior incrivelmente brilhante e convidativo. Aproveitando a abertura, o filhote escancara a boca e dá uma mordida generosa na gema luminosa. O gosto maravilhoso atinge o paladar do reencarnado, que fica completamente maravilhado com a refeição deliciosa. Vendo a reação positiva, Cristina respira aliviada e conta que o lanche foi assado com a chama de um dragão vermelho. Lambendo os beiços, o protagonista nota que além do sabor incrível, a comida também carrega uma suave energia de fogo. Nisso, a figura materna coloca a mamadeira de leite perto dele e pede para o bebê intercalar a bebida com a comida. O pequeno dragão vira a garrafa com vontade, enquanto a guardiã aconselha que até o estômago mais forte precisa de cuidado. A textura macia facilita bastante a mastigação, permitindo que a refeição desça de forma muito suave. Sem perder tempo, o comilão estica a patinha pronto para atacar a próxima unidade do lote. Porém, ao cutucar a casca de um dos itens, ele percebe que aquele em específico é bem mais duro e possui cor avermelhada. Como o cesto ainda está cheio, o filhote simplesmente afasta a pata e decide deixar o item estranho para depois. O excesso de comida cobra o preço, deixando o bichinho jogado de barriga para cima totalmente empanturrado. Achando graça da situação, Cristina cutuca a barriga gordinha dele e sugere buscar mais suprimentos já que a aceitação foi ótima. A guardiã faz um cafuné carinhoso na cabeça do pequeno guerreiro e pede para ele descansar quietinho enquanto ela sai. Dando um bocejo longo, o protagonista lamenta ter perdido o controle na comilança e admite que a digestão vai demorar. O peso no estômago logo se transforma num cansaço profundo, e os olhos do reencarnado começam a pesar. Vencido pela moleza, ele se encolhe dentro de um cesto fofinho e entra num sono pesado. Algum tempo depois, as orelhas do filhote dão um leve solavanco ao captarem algo no ambiente. Imediatamente os olhos dele se abrem com uma expressão muito mais desperta e afiada. Usando as patas dianteiras como apoio, o pequeno força o corpo pesado para sair da cama improvisada. Ainda um pouco atordoado, o guerreiro espreguiça o pescoço e tenta entender quanto tempo passou dormindo. Ele nota rapidamente que a sala está vazia, mas algo inusitado chama sua atenção do outro lado do cômodo. Observando o cesto, o filhote constata que a quantidade de lanches aumentou e deduz que Cristina esteve ali no seu cochilo. A fome ressurge e ele lambe os lábios, calculando que o corpo já processou a refeição anterior e tem espaço para mais um. Tentando justificar a gula, o pequeno sacode as asinhas e diz para si mesmo que comer apenas mais uma unidade não fará mal.
Ele então corre todo animado em direção à cesta, garantindo que o único objetivo da refeição é treinar a absorção de mana de fogo. Mas o entusiasmo pausa no exato momento em que as patinhas dianteiras pousam sobre a casca rígida. O olhar do guerreiro ganha uma intensidade perigosa ao reconhecer imediatamente o item abaixo dele. Encarando a superfície avermelhada, ele confirma que se trata daquele mesmo obstáculo duro que evitou mais cedo. Uma aura roxa exala do corpinho negro enquanto o protagonista decide aproveitar a solidão do salão para resolver o desafio. Sem pensar duas vezes, ele prepara a pata erguendo-a com firmeza para iniciar o ataque contra o alvo de casca grossa. O filhote concentra uma enorme quantidade de magia bruta e a energia violenta irradia clareando o ambiente. Lançando o corpo para frente, ele dispara um soco veloz carregado com toda a sua força reprimida. O golpe explosivo acerta a superfície do ovo em cheio num estrondo de luz cintilante. Porém, o resultado choca o pequeno dragão, pois o alvo sequer balança com a magnitude do ataque. A força da colisão o joga para trás, deixando o guerreiro perplexo pela ausência de um único arranhão na casca. Ele aterrissa escorregando pelo tapete luxuoso, tentando frear o impulso enquanto processa a resistência absurda da criatura. Lambendo a patinha machucada, o protagonista aceita que quebrar aquele lanche exigirá muito mais esforço do que imaginava. Juntando as duas patas, ele condensa uma esfera brilhante, admitindo que não planejava ir tão longe por um simples aperitivo. Flutuando sobre o alvo, o guerreiro decide usar apenas um golpe focado com toda a sua verdadeira potência espiritual. A imagem furiosa da sua encarnação milenar como besta divina surge atrás dele no instante em que a energia atinge o pico. Um feixe de destruição absoluto despenca dos céus, engolindo a casca vermelha num turbilhão de magia desenfreada. O filhote pousa arfando após o desgaste de energia, esperando ver o resultado do impacto esmagador. Ao notar o estrago feito, ele estufa o peito orgulhoso, comemorando que sua força continua sendo a mais poderosa de todas. Preparando-se para o banquete, ele estica a garra na direção da casca rompida, pronto para dar a primeira mordida. Porém, um movimento repentino dentro do buraco faz o guerreiro recuar no maior susto. A patinha fica paralisada na borda estilhaçada enquanto um som estranho vaza lá de dentro. O olho do reencarnado treme ao ouvir um barulhinho agudo que jamais viria de um alimento assado. Rompendo os restos da casca, surge um passarinho branco extremamente felpudo olhando diretamente para o agressor. O dragãozinho fica totalmente perdido encarando a bolinha de penas e se questiona de onde diabo saiu uma ave. Ignorando a atenção, a avezinha dá um pio alegre e esfrega o rosto fofinho direto na pata do novo companheiro. A pequena criatura começa a saltitar ao redor dele, deixando o protagonista confuso após sentir calor de um lanche assado. O filhote branco pula no rosto escuro do protagonista e se aconchega, revelando um tipo de energia muito familiar. Uma compreensão sombria atinge a mente do guerreiro, fazendo-o congelar no lugar. Ele percebe que a aura em volta da Fênix é uma fusão exata da magia de fogo com sua própria energia divina. Lembrar do impacto anterior faz a ficha cair de que o escudo vermelho não estava defendendo, mas sim sugando o golpe. Completamente desolado, o dragãozinho desaba no chão percebendo que os meses do seu cultivo interno foram roubados. O pássaro fofinho continua saltitando alheio a tudo, enquanto o reencarnado chora mentalmente por todo o esforço perdido. Sem forças para reagir, o guerreiro apoia o queixo no piso resmungando que sequer entende os pios felizes do animal. A criaturinha se aproveita da prostração dele para continuar se esfregando na bochecha alheia em busca de mais carinho. Com a paciência no limite, o protagonista estranha o excesso de apego e dúvida que qualquer fênix nasça tão mansa. Nisso, o uso da palavra pássaro faz uma teoria repentina acender na cabeça do velho cultivador. Olhando para o bichinho inocente, ele passa a desconfiar que a recém-nascida sofreu um efeito imediato de imprinting parental. Para tirar a prova, o filhote se levanta rápido, lembrando que certas bestas divinas voadoras realmente têm esse instinto. Testando a hipótese, ele caminha aos poucos pelo salão, e depois acelera o passo numa corrida curta. O dragãozinho passa a correr em círculos frenéticos pelo tapete, mas a bolinha de penas o persegue incansavelmente. Ofegante após a fuga inútil, o protagonista finalmente aceita sua nova realidade, enquanto a Fênix pia animada atrás dele. Exausto de tantas formas diferentes e com a energia drenada, o pequeno dragão tenta fugir voando para longe da avezinha. Mas o filhote felpudo segue saltitando alegremente, fazendo o protagonista notar que o novato ainda não consegue voar alto. Aproveitando a limitação do passarinho, ele deita numa plataforma elevada e decide ignorar os pios escandalosos até descansar. Com os olhos fechados, o guerreiro percebe aliviado que a voz da criatura está perdendo a força lentamente. Porém, um silêncio melancólico e soluçante chama a atenção do reencarnado, que logo reconhece o som.
Chocado, ele percebe que o passarinho está chorando de verdade, derramando lágrimas pesadas no chão. A culpa atinge o bebê dragão, que resmunga irritado por estar com pena logo do pássaro que arruinou seu cultivo. Enquanto isso, Cristina corre apressada pelos corredores do palácio, lamentando ter se atrasado tanto para voltar. Carregando um cesto cheio de lanches assados, ela se preocupa com a possibilidade do seu bebê estar passando fome. Com um sorriso enorme, a loira abre a porta do salão chamando carinhosamente pelo pequeno. Mas ao caminhar pelo ambiente, a guardiã nota as cascas no chão e deduz que o comilão devorou tudo antes de dormir. A mulher deixa escapar um suspiro surpreso ao focar o olhar na figura adormecida do protagonista. Uma pontinha felpuda aparece debaixo da barriga gordinha dele, despertando a curiosidade imediata da figura materna. Enrolado confortavelmente no cesto, o filhote negro descansa abraçado à fênix num sono profundo e tranquilo. Reconhecendo a criaturinha, Cristina leva a mão aos lábios completamente chocada com o surgimento repentino do pássaro divino. O passarinho desperta de repente e solta um pio baixo ao sentir a presença da mulher no cômodo. Cristina chama pelos filhotes com doçura, fazendo o protagonista erguer a cabeça confuso com a interrupção. O olhar azul da loira se enche de ternura ao admirar a cena inusitada dos dois bichinhos juntos. Assustado com a presença repentina, o bebê dragão solta um grito enquanto uma aura violenta de magia sombria escapa do seu corpo. Em resposta à tensão, o filhote de fênix abre as asinhas e libera chamas puras, surpreendendo a guardiã com tanta resistência protetora. Ela reconhece o animal lendário como a chama sagrada que transita livremente pelo jardim dos deuses. Ver uma criatura tão divina servindo como escudo para o último dragão negro parece uma ironia desenhada pelo próprio destino. Retraindo a mão, a mulher ri nervosa por não conseguir sequer tocar na fênix sem ativar as defesas violentas dela. Antes que o pássaro cause qualquer dano, duas patinhas escuras agarram a ave num movimento extremamente rápido. O protagonista abraça a bolinha de penas e solta um resmungo, impedindo a companheira de machucar sua figura materna. Com um sorriso gentil, Cristina questiona o motivo de um pássaro ter saído de dentro de um lanche assado. Observando a vizinha esfregar o rosto no bebê dragão, a loira deduz que ela assumiu o posto como a fênix da nova era. A guardiã explica que o ciclo lendário dita que uma nova ave só nasce pelo menos um século após a morte da anterior. A informação deixa o reencarnado confuso, já que na sua encarnação passada o antigo pássaro vermelho ainda estava bem vivo. Mergulhada em pensamentos, Cristina se pergunta se esse nascimento prematuro é fruto de uma anomalia mundial ou um presságio de mudança. Ciente da gravidade do assunto, a guardiã levanta o dedo e invoca a fadinha amarela para assumir a vigília do quarto. Ela decide procurar o ancião dos dragões vermelhos, pois ele domina o fogo e também está criando um filhote no momento. Confiando a segurança do ambiente ao pequeno espírito de luz, a loira agradece antecipadamente pelo apoio. Inclinando o corpo para a frente, a figura materna pergunta se o bebê dragão consegue se comportar na ausência dela. O comilão ergue a pata fingindo inocência, mas por dentro comemora a chance perfeita de ter tempo livre longe da supervisão. Apesar da hesitação de deixar o trio sozinho, a mulher admite sentir uma paz inexplicável sobre a capacidade do filhote de se cuidar. O porte sério do bichinho exala uma aura que vai muito além da simples maturidade, revelando uma mente com princípios sólidos. Enquanto os recém-nascidos comuns liberam magia de forma caótica, o protagonista demonstra um controle absurdo do próprio poder. Suas ações sempre possuem um foco claro, manipulando a energia da água com uma precisão cirúrgica impossível para um bebê. Com um sorriso nostálgico, Cristina sussurra o título do antigo mestre, reconhecendo que adotou um verdadeiro prodígio. Uma breve lembrança toma a mente da mulher, revivendo o dia em que uma figura encapuzada entregou o ovo negro aos seus cuidados. Balançando a cabeça, ela afasta a suspeita de manipulação e garante que o passado do filhote não muda seu dever atual. Totalmente dedicada, a guardiã promete voltar o mais rápido possível e se despede assumindo seu papel com orgulho. Antes de sair, a mulher relembra um detalhe interessante e menciona que o aprendiz do Ancião do Fogo é um grande talento. Longe dali, um jovem de cabelos ruivos estuda focado num livro majestoso, alheio à conversa sobre sua genialidade. Com esperança, Cristina sugere que o conhecimento desse jovem mestre poderia trazer benefícios ao desenvolvimento do bebê dragão. Ela levanta a possibilidade dos dois prodígios formarem uma bela amizade, caso seus caminhos se cruzem no futuro. Voltando a atenção para a fadinha vigilante, a guardiã exige ser avisada de imediato caso qualquer problema aconteça. Em seguida, aponta o dedo para o protagonista, instruindo-o a ficar sempre perto do espírito amarelo durante sua ausência. Mas o filhote começa a suar frio e estreita, os olhos impacientes por causa da demora da loira para ir embora de uma vez. Percebendo a pressa disfarçada dele,
Cristina aperta as bochechas macias do comilão como punição pela falta de apego. Sem resistir à fofura, ela se abaixa e planta um beijo carinhoso bem no rosto corado do dragãozinho. Enquanto o reencarnado se recupera do susto, o passarinho pia pedindo carinho também, arrancando uma risada doce da mãe adotiva. Com a promessa final de um retorno rápido, a mulher sai do salão e fecha as portas gigantescas atrás de si. O protagonista levanta as orelhinhas atento, escutando o som dos passos desaparecendo na distância. Um silêncio agradável toma conta do pátio iluminado, confirmando que a vigilância estrita finalmente acabou. O pequeno guerreiro fecha os olhos e aperta os punhos, sentindo a energia da independência correr pelas veias. Num salto empolgado, ele levanta as patinhas para o alto e celebra a tão sonhada liberdade com um grito estridente. Descartando a pose frágil, o orgulhoso cultivador declara que ficar mofando num cesto de bebê é humilhante demais para ele. Pisando firme no chão frio, ele resmunga que as regalias excessivas da guardiã estavam atrasando totalmente seu treinamento mágico. Confiante no seu domínio territorial, o pequeno decide fazer uma ronda exploratória pelo salão luxuoso para esticar as pernas. Logo atrás, a fênix recém-nascida o persegue aos tropeços, piando alto na tentativa de acompanhar o ritmo. Irritado com o escândalo, o protagonista vira o rosto pronto para brigar, mas recua ao encarar a carinha manhosa da ave brilhante. Sem coragem de enxotar o filhote carente, o guerreiro usa a boca para agarrar o bichinho pelas costas com extrema delicadeza. Com um movimento rápido do pescoço, ele arremessa a bola de penas branca para o alto. A avezinha aterrissa macia bem no topo da cabeça dele, deixando o dragão conformado em aceitar a carona pacífica. Liderando a marcha, o cultivador caminha determinado em direção à saída, ignorando a fadinha amarela que os escolta de perto. Ao chegar no limite da varanda, ele foca seus olhos afiados na enorme maçaneta dourada da porta principal. Calculando mentalmente a distância, o bicho abaixa o centro de gravidade e prepara a musculatura para o bote perfeito. O impulso explosivo arranca poeira do mármore quando as patas disparam como uma mola tensionada. Voando pelo ar com destreza invejável, o bebê dragão estica os braços na direção do mecanismo. O impacto da pata contra o metal produz um baque surdo, confirmando o temor do protagonista de que a passagem está trancada. Pousando no chão com suavidade, ele lança um olhar de soslaio para o espírito de luz, entendendo o motivo de tanta tranquilidade. Mas um sorriso arrogante surge no rosto negro, enquanto uma onda densa de mana espiritual escura inunda o ambiente inteiro. Usando o peso da sua energia milenar, o reencarnado força o mecanismo interno até ouvir o clique suave da porta se abrindo. Pendurado na maçaneta gigante, o protagonista comemora que a passagem finalmente se abriu. Ele pousa no chão ao lado da fênix e da fadinha, admitindo que o mais importante agora é ver como a guardiã luminosa vai reagir. O pequeno espírito amarelo flutua no ar, observando a cena em silêncio. Surpreso, o bebê dragão percebe uma reação inesperada de sua sentinela. A fadinha balança a cabeça concordando, o que faz o guerreiro deduzir que ela está dando permissão para sua saída. Coçando a bochecha, ele fica sem entender o motivo de receber ajuda tão de repente, mas aceita a vantagem de bom grado. Dando o primeiro passo para fora, o filhote decide que é a hora perfeita para avançar. Com o olhar focado, ele observa o novo ambiente pela primeira vez na vida. O corredor de mármore é gigantesco, revelando que o lugar é infinitamente maior do que ele imaginava. Parado no meio do salão luxuoso, o protagonista entende o motivo de ninguém tentar impedi-lo de sair apesar de toda a superproteção. Eles devem achar que existe um limite natural de até onde um simples recém-nascido consegue chegar andando. Dando passos curtos pelo piso liso, ele concorda que nesse ritmo não vai conseguir cobrir muito terreno e que depender das próprias pernas é cansativo. Porém, o reencarnado exibe uma expressão arrogante garantindo que já tinha se preparado para uma situação assim. Juntando as duas patinhas, ele condensa uma enorme esfera de magia sombria, explicando que ficou prestando atenção em tudo por precaução. A energia se espalha pelo corpo enquanto ele reproduz exatamente o fluxo de poder que sentia quando Cristina usava o feitiço de teletransporte. A energia ao redor responde aos seus comandos como se fossem seus próprios membros, permitindo que ele sinta toda a magia fluindo pela caverna inteira. Com a fadinha totalmente em choque pela demonstração de força, o guerreiro confirma que consegue realizar o feitiço e se pergunta para onde deve ir. O espírito amarelo tenta fugir de fininho na mesma hora, mas o dragãozinho avisa que é tarde demais para dedurar a fuga. Pisando firme no chão, ele ativa a habilidade rindo do atraso da vigia fofoqueira. Um círculo mágico complexo surge sob suas patas, e o fluxo de teletransporte é disparado imediatamente. Num piscar de olhos, o pequeno cultivador surge flutuando alto no céu sobre uma vasta cadeia de montanhas esverdeadas.
Observando a paisagem incrível, ele confirma que a visão do exterior condiz com o que imaginava, mas fica fascinado ao ver com os próprios olhos. O reencarnado reflete que esse novo mundo é realmente muito diferente de sua vida passada. Porém, a gravidade age rápido, e ele começa a despencar das nuvens ao lembrar de um erro bobo de cálculo. Ele havia mirado alto justamente para não ficar preso em nenhuma parede, e agradece o esforço da Fênix que tenta puxá-lo pela orelha em vão. O impacto contra a terra cria uma pequena cratera no chão de pedra, enquanto o passarinho pousa suavemente ileso. Com o rosto esmagado na terra, o guerreiro resmunga que estava muito baixo para abrir as asas, mas celebra ter conseguido trazer suas duas companhias. Ao lado dele, a fadinha amarela começa a voar em círculos, totalmente desesperada com a loucura que acabou de presenciar. Sentando na grama, o protagonista não entende o pânico dela, achando que o feitiço não é grande coisa já que Cristina faz parecer tão fácil. Nisso, um pensamento rápido cruza a mente do filhote, fazendo-o repensar a genialidade da ação que acabou de concluir. A fadinha derrama lágrimas de desespero, e o pequeno entende que a loira jamais deixaria um único guarda inútil se soubesse que ele faz magia avançada. Temendo a bronca colossal que está por vir, o guerreiro se pergunta se ainda existe alguma chance de consertar essa bagunça toda. Inclinando a cabeça para o lado, ele tenta se convencer de que a habilidade não deveria ser tão chocante assim na visão de uma entidade divina. Mas o filhote logo estremece ao concluir que, se todo recém-nascido pudesse quebrar o espaço daquele jeito, a segurança do quarto seria bem mais rigorosa. O espírito de luz murcha de tristeza, afundando em sua própria falha de segurança. Sentado na terra batida, o dragãozinho engole o choro, tentando forçar a ideia de que a situação não fugiu do controle. O peso da realidade finalmente bate, e ele engole em seco, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto escuro. Disfarçando a culpa, ele vira as costas, bufando, irritado ao lembrar que já usou uma técnica de locomoção impossível de esconder. A Fênix encara o companheiro confusa, questionando o motivo do silêncio repentino, enquanto ele conclui que pensar demais no erro não vai mudar o passado. Para afastar a preocupação inútil, o cultivador faz um carinho suave na cabeça da abezinha, decidindo focar apenas no presente. Estufando o peito, ele avança com passinhos firmes pela floresta, determinado a descobrir em que região exata foi parar. O pequeno explorador logo se distrai, deitando de bruços no mato para observar minúsculas formigas carregando pedras preciosas. A curiosidade infantil também o leva para a beira de um riacho raso, onde acompanha o nado veloz dos peixes azuis através da água cristalina. Mantendo o equilíbrio perfeito, o filhote atravessa uma ponte de tronco musgoso com sua parceira felpuda logo atrás. Dando um salto ágil na direção do sol, ele enterra as garras num tronco de árvore pronto para subir o mais alto que puder. O pequeno aventureiro coloca a cabeça para fora dos arbustos no topo da árvore, soltando um grunhido de puro esforço. A bolinha branca também surge no meio das folhas logo em seguida, acompanhando o parceiro na missão estratégica de reconhecimento. Observando o horizonte com seus olhos afiados, o reencarnado foca num ponto brilhante ao longe e reconhece o covil familiar de sua figura materna. Daquela altura privilegiada, ele tem uma visão perfeita do imenso pico rochoso emitindo uma luz dourada no meio do Vale Verde. Admirado com a imponência, o bebê dragão finalmente compreende qual é a verdadeira aparência de seu lar visto pelo lado de fora. Uma quantidade absurda de mana envolve a montanha como uma redoma divina, fundindo a residência perfeitamente com a natureza local. Satisfeito com os dados coletados na escalada, o protagonista se joga de costas nos galhos garantindo que já viu tudo o que precisava ver. Ele aterrissa de mau jeito, afundando no matagal, resmungando que já passou da hora de iniciar o longo trajeto de volta. Enquanto o espírito segue, o cultivador aceita que o pulo dimensional foi um acidente, mas agradece por não ter perdido o vigia de vista. Caminhando devagar pelas sombras da floresta, ele planeja exibir todo o seu talento recém-descoberto para a mãe adotiva. Saltando por cima de uma pedra lisa, o guerreiro deduz que demonstrar moderação e maturidade fará a guardiã encher seu ego de elogios. Em sua mente criativa, ele imagina que agir como um cachorrinho carente coberto de lama vai derreter o coração dela e garantir mais poder. Com a fênix empoleirada folgadamente em sua cabeça, ele só teme que o excesso de fingimento acabe estragando o disfarce infantil. Ignorando as paranoias, o dragãozinho retoma a marcha saltitando, confiante de que seu plano dramático vai ocorrer sem nenhuma falha. Porém, um cheiro totalmente desconhecido atinge seu focinho, forçando o animal a parar no mesmo instante para rastrear o ar. Guiado pelo instinto faminto do novo corpo, o bichinho gira em círculos, cheirando o mato rasteiro para achar a origem exata daquele aroma maravilhoso. Com as pupilas brilhando de pura empolgação, ele dispara numa corrida eufórica em direção à luz, já sabendo do que se trata. Abrindo o caminho com a cabeça entre as folhas, ele festeja ao finalmente encontrar o grande prêmio escondido na penumbra. É um pequeno pé de ginseng selvagem,
classificado imediatamente pelo mestre milenar como uma verdadeira semente celestial rara. O comilão se aproxima completamente hipnotizado pela planta, impressionado com a qualidade do que nasce naturalmente naquela montanha sagrada. Uma gota de saliva escorre inevitavelmente enquanto o dragãozinho avalia o imenso potencial contido num alimento de nível tão absurdo. Esticando a garra ansioso, o reencarnado sonha com a quantidade de poder original que seria recuperada se comesse aquilo tudo. Mas antes que consiga puxar o lanche, ele recua assustado com uma barreira luminosa, irritante surgindo bem na frente da folhagem. A pequena fofoqueira amarela se coloca entre o invasor e a raiz mágica, bloqueando o acesso proibido com o próprio corpinho. Paralisando a pata no ar, o bebê aperta os olhos furioso com a intromissão indesejada de uma criatura tão fraca. Sem um pingo de paciência para sermões, ele balança a mão tentando afastar o espírito como um inseto, reclamando que aquela lealdade é irritante demais. Percebendo a frustração do amigo negro, a recém-nascida branca franze as pequenas sobrancelhas num semblante de determinação feroz. Voando como um míssil teleguiado, o passarinho acerta o alvo em cheio num bote seco, jogando a fadinha tonta para o lado numa explosão de penas. Aproveitando a brecha perfeita criada pela ave parceira, o pequeno devorador avança sorrateiro para garantir seu banquete proibido. Ignorando qualquer bom senso, ele soca o caule inteiro para dentro da boca de uma vez só, desesperado para engolir tudo sem dividir. Ele crava os dentes na raiz grossa comemorando a refeição fácil. Com o caule caindo na grama, o dragãozinho garante que a situação está totalmente sob controle agora que engoliu o prêmio. A planta mágica fica completamente rasgada pela mordida voraz do pequeno, mas o sabor horrendo atinge seu paladar e o guerreiro solta um grito agudo de desespero caindo para trás. Os olhos do protagonista tremem de pânico, sentindo um enjoo repentino revirar seu estômago. Logo atrás, a fênix recua espantada com a reação violenta do amigo. O comilão tenta rastejar para longe segurando a ânsia, enquanto a ave pula preocupada ao seu redor. Suando frio, o reencarnado percebe que aquilo não era a semente celestial que imaginava e que vai acabar desmaiando. Vendo a fadinha amarela e o pássaro em pânico, o pequeno se culpa por ter arrastado os dois para essa enrascada. Nisso, uma aura mágica esverdeada envolve o corpo do filhote desmaiado no chão. Passos firmes quebram o silêncio da floresta, revelando a aproximação de um estranho. Com um simples comando, a energia mística afasta os restos da planta perigosa para longe do bichinho. A fofoqueira e a fênix se viram assustadas na direção da nova presença. O feitiço de vento é conjurado por um jovem encapuzado que caminha calmamente entre as árvores. Usando sua habilidade, o recém-chegado ergue o pequeno dragão no ar sob os pios desesperados da ave branca. O rapaz encapuzado procura um pequeno objeto escondido em suas vestes com tranquilidade. Em seguida, ele invoca uma pílula medicinal dourada que flutua suavemente pelo ar. A esfera brilhante é guiada pela magia direto para o rosto do filhote ofegante. Sem resistência, o remédio escorrega direto para dentro da boca do paciente adoentado. A energia curativa começa a fazer efeito imediatamente, estabilizando a respiração do pequeno guerreiro. Recuperando um pingo de consciência, o reencarnado abre os olhos pesados sem entender o que acabou de engolir. Ele murmura fracamente, tentando identificar o estranho que já está virando as costas para ir embora. A visão turva impede o cultivador de ver direito, enquanto lamenta que suas forças ainda não voltaram totalmente. Cansado demais para lutar contra o sono, o corpinho negro desaba no chão de terra em segurança. A dupla de guardiões corre até o companheiro, piando em alerta total pela queda brusca. Em pensamento, o filhote pede para a ave não chorar, garantindo que só precisa de um momento de descanso. Longe dali, Cristina caminha devagar pelos corredores iluminados de seu palácio. Parando de repente, a guardiã levanta o olhar para cumprimentar uma visita totalmente inesperada. A loira encara a figura colossal, chamando o convidado pelo nome de Pazias. O imenso dragão vermelho concorda, soltando fumaça pelas presas afiadas. Mantendo a compostura, a mulher comenta que uma visita sem aviso do líder dos dragões de ouro é algo raro. Pazias agora, em forma humana, exibe um sorriso astuto, deduzindo que ela já previu o motivo dessa quebra de etiqueta. Sentado folgadamente no tesouro, ele avisa que espera não estar perdendo seu tempo valioso ali. A guardiã pede desculpas pela situação delicada, mas o ruivo a corta elogiando seus bons modos. Indo direto ao ponto, Cristina revela que um filhote de dragão negro acabou de nascer. O homem pula do trono chocado com a informação, enquanto ela explica que ainda não avisou o Lorde Supremo. Suando frio, Pazias questiona o motivo de ter sido procurado antes de qualquer outra pessoa. Adotando um tom maternal, a mãe adotiva confessa sua preocupação, alegando que o recém-nascido é frágil demais. Ela argumenta que a criatura precisa de tempo para amadurecer e viver experiências naturais em paz.
Completando a ideia, a loira ressalta a importância dele desenvolver a própria personalidade sem pressões políticas. Por isso, a guardiã pede que o líder sirva de escudo para o bebê e impeça que o Lord Is interfira nesse crescimento. Franzindo a testa, o ruivo duvida que uma simples criança negra valha tamanho esforço. Para provar o valor do garoto, Cristina revela que o pequeno conseguiu reviver uma nova fênix com seu poder. Pazias perde a postura, argumentando que a geração atual da ave ainda existe, o que torna o feito completamente extraordinário. Batendo o punho na mesa, o líder entende na hora que o Lorde Supremo faria uma lavagem cerebral no garoto para controlá-lo. Ele conclui que o garoto será morto se for visto como uma ameaça e lamenta a postura infantil do herdeiro de ouro. O ruivo exibe um sorriso largo, elogiando a astúcia da mulher, por saber que ele jamais recusaria essa aliança vantajosa. A loira mantém a humildade, respondendo que apenas confiou na sabedoria do convidado para tomar a melhor decisão. Pazias planeja criar laços entre o filhote negro e seu próprio filho para garantir alianças imbatíveis no futuro clã. O líder promete enviar seu garoto em breve para repassar todo o treinamento de sucessor, arrancando um agradecimento sincero da guardiã. Satisfeito com o acordo luxuoso, o ruivo se despede garantindo que a conversa rendeu frutos excelentes. Assim que fica sozinha, Cristina retoma sua caminhada imaginando a cara de fúria do Lorde Arrogante quando descobrir tudo. Abrindo grandes asas douradas, ela salta da montanha, celebrando que as coisas não vão sair como o vilão planeja. Mas a loira estreita os olhos avisando em pensamento que os planos de Pazias também estão fadados ao fracasso. Relembrando as informações que coletou, a mulher foca no único herdeiro do líder vermelho chamado Perdicchon. Batendo as asas pelo céu, ela aposta que a rivalidade entre pai e filho fará esse encontro ser muito útil para o jovem aliado. Pousando suavemente no gramado do pátio, a mãe coruja decide que já passou da hora de checar seu precioso filhote. O instinto materno ataca, fazendo a guardiã se preocupar com a fome do bebê e pensar em buscar um lanche rápido. De repente, um pulso de energia bizarro atinge seus sentidos, fazendo suas pupilas dilatarem de puro choque. Apertando o peito com força, ela reconhece a assinatura mágica do feitiço e entra em pânico pelo pior cenário possível. Totalmente desesperada, a mulher libera sua aura divina, acreditando que o dragãozinho está correndo risco de vida. Num movimento explosivo, a ponta do sapato afunda na terra, marcando o impulso colossal do salto. Rasgando o ar como um cometa, a guardiã cruza o céu da floresta num piscar de olhos guiada pelo fluxo de mana. Aterrissando com estrondo na clareira, ela procura angustiada pelos pequenos sumidos. A loira corre na direção da fênix, que tenta bloquear a passagem batendo as asinhas em desespero. Segurando o frágil corpinho mole nos braços, a mãe exige saber como eles conseguiram fugir da área de segurança. A fadinha amarela treme de medo e aponta silenciosamente para os restos da planta largados na grama. O rosto da guardiã empalidece ao reconhecer a mandrágora e deduzir a loucura que o glutão fez ao engolir a raiz inteira. Aquela erva já é imortal naturalmente, mas na montanha sagrada ela absorve a perigosa mana concentrada dos dragões. Acariciando a testa quente do paciente, ela fica incrédula que um filhote tão novo tenha caçado um alimento centenário venenoso. Porém, um rastro familiar de cheiro curativo no ar faz a loira entender rapidamente como o menino sobreviveu à toxina. Ela reconhece a intervenção do encapuzado Riz, um jovem prodígio que aplicou os primeiros socorros providenciais no bebê. Suspirando aliviada, a mulher aceita que ter o sumiço descoberto foi um preço justo pela sobrevivência milagrosa do recém-nascido. Abraçando o comilão contra o peito, a mãe assume a culpa por ter subestimado a incrível capacidade de fuga da criança. No fim, ela ainda tenta absorver o absurdo de um recém-nascido conjurar teletransporte perfeito, só para comer mato envenenado no quintal. Acordando devagar, o protagonista escuta uma voz comentando que ele vai dar muito trabalho. Chocado ao reconhecer quem fala, ele dá de cara com a mãe adotiva, perguntando se o filhote já está se sentindo melhor. Cristina se desculpa assumindo a culpa por não ter sido cuidadosa o bastante, o que faz o bebê desatar a chorar alto. A guardiã entende o susto do menino, admitindo que se importa demais com o bem-estar dele. Abraçando o filhote com carinho contra o peito, a loira pede perdão por ter agido por conta própria. As lágrimas escorrem pelo rosto da mulher, revelando o pânico genuíno que ela sentiu. Decidida a resolver a situação, a mãe avisa que eles precisam voltar logo para casa, pois o corpinho do dragão sofreu muitos danos. Já no conforto de uma cama macia, o bebê é envolvido por uma magia curativa rosa enquanto tenta se recuperar. Avaliando seu estado, o cultivador nota que está com ferimentos internos e a energia totalmente bagunçada, mas celebra estar vivo. Ao lembrar da planta que devorou, ele aceita que não pode confiar apenas na aparência das coisas nesse novo mundo. Prometendo ser muito mais cauteloso daqui para frente, o reencarnado agradece mentalmente por todo o treinamento que fez.
Sem querer perder mais tempo pensando, o pequeno foca em absorver toda a energia acumulada dentro de si. Nisso, um barulho elétrico bizarro começa a vibrar na cama, atrapalhando a concentração. Confuso com a interrupção repentina, ele olha para o lado tentando entender o que está acontecendo. A fênix estufa o peito de forma engraçada e dá risada garantindo que o amigo é uma figura incrível. O passarinho bate as asas orgulhoso, relatando que não parou de chorar até a guardiã finalmente ajudar. Uma mão acaricia suavemente a ave, enquanto uma voz tranquiliza garantindo que foi apenas uma dor de estômago. Vendo Cristina sorrir com seus familiares, o guerreiro se admira por existir alguém que sofra e comemore por ele de forma tão pura. Ele admite que na vida passada jamais notaria o valor disso, mas confessa que a sensação de ser amado não é nada ruim. No meio desse pensamento acolhedor, uma luz misteriosa capta a atenção do filhote. A fênix esfrega o bico carinhosamente na pata do protagonista, emitindo um brilho quente. O reencarnado engole seco, sentindo uma onda de poder absurdo invadir seu corpo frágil. Cristais rosados se formam no peito do dragãozinho, enquanto ele identifica aquilo como uma forte energia de purificação. Completamente chocado com o fenômeno, o mestre milenar hesita sem querer acreditar no que está acontecendo. A aura mística continua circulando intensamente, provando que a pequena ave realmente possui a chama sagrada purificadora. Analisando o efeito da cura no próprio corpo, ele lambe a pata para testar o nível de recuperação. Uma gota de magia dourada brilha em sua testa, confirmando suas teorias sobre o dom da fênix. O lanchinho venenoso foi neutralizado pela água, e agora o fogo curativo se infiltrou diretamente em seu núcleo de poder. Maravilhado com o suporte perfeito, o comilão encara o parceiro penugento que solta um pio inocente. O cultivador amassa as bochechas macias do passarinho, elogiando que o bichinho acabou sendo muito mais útil do que parecia. A porta do quarto se abre revelando a guardiã, que pergunta gentilmente se o pequeno descansou bem. O dragãozinho resmunga uma resposta afirmativa, enquanto a mãe nota que o garoto deve ter passado muito medo. Pegando o menino nos braços, ela explica que a planta só causou estrago por causa do corpo infantil, e que logo aquilo não fará nem cócegas. Querendo bancar o durão, o filhote solta gritinhos, alegando que se recuperaria daquele mato num piscar de olhos. Encantada com a valentia, a loira suspira chamando o bebê de doce criança. Mas o tom logo muda quando ela confessa que custou acreditar no relatório sobre a fuga ousada usando o teletransporte espacial. Analisando o vigor do menino em seu colo, a mulher se espanta com uma taxa de recuperação interna totalmente sem precedentes na história. Assombrada pelo futuro, a mãe conclui que a vida dele correrá enorme perigo se o Lord Ija descobrir seus talentos. Guiada por um instinto protetor imediato, a guardiã segura o corpinho escuro com firmeza. O reencarnado soa frio e estranha o olhar intenso da loira direcionado a ele. Planejando usar a fênix como desculpa para os milagres do menino, ela aperta o filhote que reza para seu disfarce não ter caído. Com uma postura decidida, a mulher ergue o pequeno dragão no ar, chamando a atenção dele. Ela segura as patinhas macias com cuidado e avisa que tomou uma decisão muito importante. Mantendo uma expressão serena, Cristina anuncia que vai conjurar a magia de herança no bebê. Totalmente perdido com o termo desconhecido, o cultivador inclina a cabeça sem fazer a menor ideia do que esse feitiço significa. A técnica mencionada é um encantamento verbal ancestral, entregue pelos próprios deuses às raças inteligentes do mundo. É um feitiço conceitual complexo que transfere o conhecimento base de um dragão diretamente para a mente do alvo, garantindo novas habilidades. O nível de poder despertado varia conforme a maturidade mental do receptor, o que normalmente esmagaria a sanidade de um recém-nascido. Mas o maior perigo real do ritual é que o mago pode transferir filosofias distorcidas e lavagem cerebral junto com o poder. Justamente por isso, o uso é raríssimo, sendo ainda limitado por regras absurdamente rígidas impostas pela magia cósmica. A loira explica que a transferência só pode ser feita uma única vez na vida inteira e pergunta de forma gentil se o filhote confia nela. Desviando o olhar pesarosa, a guardiã avisa que o processo vai causar uma dor indescritível e apresenta sérios riscos. Para que tudo funcione perfeitamente, o guerreiro precisará abaixar todas as guardas e entregar sua vida nas mãos dela. Num desabafo sincero, a mulher cerra os lábios, lamentando ter que submeter o garoto a algo tão extremo. Ela confessa que seu maior sonho era apenas alimentar o bebezinho e dar uma infância pacífica para ele. A mãe coruja desejava ver o menino brincando livremente pelo castelo, sem se preocupar com as pressões do mundo externo. Acariciando a cama onde o pequeno repousa, Cristina diz que existem alegrias que só podem ser vividas no frescor da juventude. O dragãozinho abaixa as orelhas, processando o sacrifício que a mulher está disposta a fazer apenas para protegê-lo da ameaça iminente.
Tendo vivido quase 1000 anos num ciclo brutal de cultivo, o reencarnado entende perfeitamente o valor absurdo de todo aquele afeto maternal. Relembrando o antigo amuleto de Jade, ele concorda com ela sabendo que a realidade do mundo místico esmaga a inocência sem piedade. Em sua vida anterior, o guerreiro aprendeu que a pureza e as memórias alegres são facilmente destruídas pelas prioridades brutais da sobrevivência. Quando o indivíduo finalmente percebe a importância do amor, seu espírito já está velho e quebrado pelo tempo. Lembrando de sua velha amiga raposa, o protagonista constata que a guardiã abriu mão de ver seu crescimento feliz apenas para garantir sua segurança. Tocado pela coragem da loira, o dragãozinho assente com firmeza e avisa que está pronto para suportar a dor do feitiço. Alguns dias se passam, e um gigantesco círculo mágico dourado é desenhado caprichosamente no chão de pedra do palácio. Carregando o garoto nos braços, Cristina se aproxima da formação brilhante que ilumina todo o salão com magia rúnica. Com passos decididos, a mulher adentra a área de invocação posicionando os pés exatamente no centro do altar energético. O mestre milenar aperta os olhos instantaneamente atingido por uma pressão espiritual esmagadora. Mesmo estando no colo da mãe, o bebê dragão treme, sentindo a intensidade pura da mana pinicar violentamente suas escamas escurecidas. Percebendo a tensão do garotinho, a maga lança um sorriso tranquilizador garantindo que está tudo bem e pede para ele relaxar. Preparando o próprio núcleo para a conjuração massiva, a mulher respira fundo, buscando focar toda a sua essência. Explodindo em uma aura divina cegante, ela declara seu nome completo ativando as engrenagens místicas. O encantamento ancestral exige a própria vida e todas as memórias profundas da usuária como base da doação absurda. Estendendo a mão espalmada para a frente, a guardiã foca seu olhar determinado e decreta o repasse de seu legado ao filhote. As pupilas do pequeno dragão dilatam absorvendo o brilho escaldante das runas, iniciando a transferência que redefinirá todo o seu poder. Observando as runas douradas brilharem ao seu redor, o pequeno foca na energia e avisa mentalmente que o momento decisivo chegou. A magia pura atinge o corpinho escuro com violência, fazendo o filhote soltar um grito agudo ao receber o impacto direto. Ele sente como se um arquivo inteiro de informações estivesse sendo enfiado à força em seu cérebro para processar um novo conhecimento. A dor é infernal, mas o guerreiro se força a aguentar firme e pede só mais um pouco de tempo, sabendo que todo aquele poder será dele. Querendo acabar logo com o sofrimento, o dragãozinho escancara a boca e exige receber tudo o que a técnica tem a oferecer de uma vez. O brilho desaparece, deixando o reencarnado cambaleando de exaustão, enquanto a guardiã pergunta com a voz fraca se ele está bem. Desesperada ao ver o estado do menino, Cristina corre na direção dele gritando por seu precioso filho. Ela desaba de joelhos no chão e aperta o corpinho mole contra o peito, implorando para que o bebê acorde logo. Enfraquecida pelo sacrifício do ritual, a mulher tosse e chora angustiada, chamando novamente pela criança. Mas para o alívio da loira, o protagonista abre um dos olhos e levanta a patinha, conseguindo finalmente pronunciar o nome de Cristina.